mensagem para que possamos lembrar a vitória que o Senhor nos deu. No nome santo e maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pode tomar o seu assento. Irmãos, só abaixa um pouquinho o teclado aqui para mim, Vini. Irmãos, nós estamos chegando perto de uma data muito especial, que não é apenas um feriado. Eu sei que a gente gosta de feriado, nós brasileiros amamos um feriadinho. Eu sei que você gosta, eu gosto também. Só que esse é especial, porque ele é uma lembrança para a nossa vida. Ele é uma lembrança para a nossa história. Porque tudo isso que você declarou, se você com fé declarou aqui junto comigo, se você com fé declarou, levantou suas mãos e disse: obrigado, Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação, obrigado pela tua misericórdia. Se você fez isso com fé, tudo isso aconteceu sexta-feira agora, há 2000 anos atrás. Sexta-feira agora, nosso Jesus estava sendo crucificado, entregue na mão dos pecadores e morrendo no meu e no seu lugar. E já entrando em clima de Páscoa, mas antes de eu entrar na mensagem, sexta-feira tem o que mesmo? Festa. Mas como alguns não sabem ainda, você que disse, olha para quem está perto de você e fala assim: irmão, sexta-feira começa a festa da ressurreição. Sexta-feira começa a festa aqui na nossa igreja, começa a maior festa de todo cristão. Sexta-feira às 7 horas começamos aqui a maior festa que podemos celebrar nessa igreja, a festa da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Mas irmãos, eu tenho um problema. Daniel, tenho um problema. Eu só não esqueço a minha cabeça, porque ela está grudada no corpo. E quanto mais difícil a situação, quanto mais corrida, quanto mais estressante, quanto mais rápida a situação, mais eu esqueço as coisas. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, dando aula, em uma das aulas de membresia, batismo. Terminei a aula, paz Senhor para todos os irmãos. Entrei no carro, liguei, entrei na Moreiras para ir para casa. Eu olho para o lado, eu vejo uma bolsa. Eu pensei, a bolsa não é minha. E meu celular começa a apitar, irmão. E a minha baixinha me ligou. Minha esposa me liga dizendo: amor da minha vida, onde você está? Eu virei para ela e falei: fui buscar janta. Já estou voltando para a igreja. A gente tem um problema de memória. A gente tem um problema sério para lembrar do que é importante. A gente tem um problema sério para lembrar daquilo que realmente importa. E o quanto mais estressante, quanto mais limitante, quanto mais rápida é a situação, mais a gente esquece. E talvez nesse ano de 2025, irmãos, para mim ainda é fevereiro, porque passou tão rápido que parece que eu só vivi 2 meses, mas na verdade já estamos no mês 4. Alguém mais sentiu isso? Que o tempo está passando rápido demais. E talvez na correria das coisas, você tenha passado por problemas lá no teu trabalho, talvez você tenha passado por situações lá na sua família, talvez você tenha lidado com situações pessoais no teu coração e não teve lembrança. Você não conseguiu lembrar daquilo que é mais importante e daquilo que pode nos salvar em todas essas situações. Por isso, nessa terça-feira, antes da maior vitória que essa humanidade já viu, eu queria compartilhar com você lembranças da vitória sobre a sua vida. Lembranças da vitória que Cristo conquistou para mim e para você no alto da cruz. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Paulo está falando coisas maravilhosas sobre Cristo. Ele está falando coisas maravilhosas sobre a cruz. E ele termina essa sessão falando essa frase linda,
que nós vamos ler juntos, para nos lembrar, para nos trazer lembranças da vitória que foi conquistada por Cristo. É isso que nós precisamos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, no nosso próprio coração. Quando olhamos no espelho, precisamos trazer a lembrança da vitória que Cristo conquistou por nós no alto da cruz. 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas graças a Deus. Você pode falar isso junto comigo? Mas graças a Deus, que nos dá sobre o e sobre a, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, é um versículo curtinho, a gente vai usar outros textos, mas eu só vou pedir para você abrir esse. Mas é tão curtinho que eu vou pedir para você falar junto comigo, porque é uma verdade linda. É o que eu falei quando eu estava lendo esse texto, na hora que eu estava estudando essa mensagem, na hora que eu estava preparando isso no meu coração para entregar isso para vocês essa noite. O Espírito Santo me abriu os olhos para isso. Que privilégio eu tenho de falar graças a Deus que me deu a vitória por Cristo Jesus. Então você pode fazer junto comigo? Deixa a Bíblia aí no teu colo. Abre os braços bem alto assim. Abre os braços. E você vai falar com gratidão a Deus, lembrando pelo que Ele fez por você. Vamos lá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele. Gostaria que você percebesse uma coisa. Essa vitória já é sua. Uma coisa que eu acho legal: esse texto não está no futuro, esse texto não está no passado, ele está no presente. Essa vitória não foi conquistada por Jesus apenas para os apóstolos que assistiram à sua morte. Essa vitória não foi conquistada para nós apenas para vivermos na eternidade. A lembrança da vitória é de uma vitória que vivemos hoje, que vivemos agora, que vivemos no nosso dia a dia, que vivemos na nossa família, que vivemos no nosso trabalho, que vivemos no nosso coração e na nossa mente. Jesus te dá uma vitória conquistada na cruz para ser vivida hoje por você, para ser vivida agora por você. Ele nos dá essa vitória e Ele nos mostra que precisamos lembrar dessa vitória. A única forma que temos de vencer o pecado e a morte, a única forma que temos de vencer situações que nos levam para o pecado e nos encaminham para a morte, é nos apoiando naquele que nos deu a vitória. Não podemos ficar nos apoiando em outras lembranças do que apenas estudamos na escola, lembranças do que nossos pais simplesmente falaram para nós. Precisamos nos apoiar na lembrança mais poderosa que todo cristão tem: Jesus Cristo já venceu a luta por você. Jesus Cristo já é vitorioso por nós. Ele não venceu simplesmente para Ele, Ele dá essa vitória para você também. E Ele nos dá essas lembranças de acordo com a sua história. As lembranças da vitória nós podemos enxergar na Bíblia pelos lugares que Jesus passou e pelos feitos que Ele fez. Estamos chegando perto da Sexta-feira Santa, e nesse dia Jesus estava sendo entregue para morrer na cruz. Jesus estava sendo entregue para morrer nas mãos dos pecadores. Ele estava entregando a sua própria vida no meu e no seu lugar. No alto da cruz, Jesus abriu seus braços, pregados no madeiro, e sobre si recebia toda a condenação dos nossos pecados. No alto da cruz, Jesus não sofria apenas uma morte física, mas experimentava toda a ira de Deus contra o pecado, passados e futuros. Pelo pecado que eu e você cometemos, Jesus foi vitorioso na cruz pelos nossos pecados de hoje. E a Bíblia fala assim, acompanhe no telão, em João 19. Depois deram um caniço, um pedaço de pau, com uma esponja com vinagre. Jesus experimenta aquilo e não bebe. E a palavra de Deus diz: depois de provar isso, Jesus disse: está... Mas tem que falar um pouquinho mais alto. Está... Aqui a missão dele estava entregue.
A vitória sobre o pecado estava completa. O pecado já não tinha mais poder sobre mim e sobre você, porque estava. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. A primeira lembrança de vitória que eu gostaria que você guardasse no teu coração é a cruz. A cruz é uma lembrança de vitória. Porém, quando nós olhamos para a cruz, nós não achamos Jesus lá. Quando olhamos para a cruz, quando fazemos representações da cruz, como temos aqui, e talvez muitos de vocês estejam usando alguma representação da cruz aí com você, Jesus não está nela. É uma cruz vazia. Por quê? Porque Jesus não terminou a sua história lá. João 19:38, 8 versículos depois de Jesus dizer: está consumado. José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu a permissão, José veio e levou o corpo. Jesus estava mais na cruz ou não? Não. A cruz estava. Cruz vazia é uma lembrança. A cruz vazia é uma lembrança. Nós não sabemos em qual cruz Jesus foi crucificado. Muitos aparecem por aí falando: temos um pedaço da cruz. Mas se pegar todos esses pedaços e juntar, dá umas 30 cruz. É um mistério. É igual o muro de Berlim, que falam: todo mundo tem um pedaço do muro. Irmão, que muro grande. A cruz não é um ídolo para ser adorado. Nós não adoramos a cruz aqui, já percebeu? Eu não fico prostrado aqui diante da cruz falando: cruz, me liberte. Porque é apenas um símbolo. É uma lembrança. Quando estamos passando por momentos de pecado, quando estamos passando por aquelas tentações que vão fundo no nosso coração, aquelas situações que você fala: meu Deus, eu não vou conseguir resistir mais a isso. Nós precisamos trazer à nossa memória uma lembrança da vitória. A cruz vazia é a lembrança de que todos os nossos pecados foram vencidos no alto da cruz. Muitos homens morreram na cruz. Muitos homens morreram na cruz, na história. Mas apenas uma é lembrada até hoje. Quando olhamos para a cruz vazia, temos uma lembrança de Cristo vencendo sobre o pecado. Porque todo o nosso pecado foi derramado ali sobre Ele. Todo o nosso pecado, todos os nossos erros foram derramados sobre Cristo lá naquele momento, naquela cruz. E Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas aflições. Ele levou sobre si toda a podridão que guardávamos no nosso coração. Mas a cruz está vazia, porque Cristo venceu a cruz. Cristo venceu o pecado e eternamente vence o pecado. Por isso, a lembrança da cruz vazia é a lembrança de que nenhum erro é maior do que a vitória da cruz. E essa é a beleza. A cruz foi feia, gente. A cruz foi feia. Era um método horrível de se matar alguém, mas ela foi o ato mais belo que já existiu na história. Porque quando eu paro para pensar como eu sou ruim, a cruz de Cristo me fala que Ele é melhor. Deus, mas eu errei tanto. Eu quero ainda errar tanto. Ainda estamos nessa luta. Eu ainda quero errar tanto. Mas a cruz de Cristo vem sobre mim, e eu me lembro que Ele já venceu todas essas coisas e me deu a vitória. Talvez você esteja pensando: o que eu fiz é grande demais para ser perdoado. O que eu fiz é terrível demais. Ou o que eu quero fazer, esse desejo do meu coração, essa luta que eu estou vivendo dentro de mim é grande demais. Mas a cruz de Cristo vem e mostra que a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior, manifesta na cruz do Calvário. E quando eu olho para a cruz, eu me lembro de tudo isso. Quando eu olho para a cruz vazia, quando eu olho para a cruz que Cristo passou, eu percebo: Ele não está mais lá, porque Ele venceu tudo aquilo para me dar a vitória. Ele não está mais pregado na cruz, Ele não está eternamente sofrendo por mim, porque Ele levou sobre si, e uma só vez foi o bastante para derramar sobre mim o perdão.
foi o bastante para derramar sobre você o perdão. E todas as vezes que alguém vira para a cruz e se lembra daquele que foi crucificado e clama: Jesus, filho de Davi, perdoa os meus pecados. O perdão de Deus é maior do que os erros que você cometeu. O perdão da cruz é superior aos erros do seu passado, aos erros que você está tentando evitar. Ela é mais forte para te ajudar a não voltar para tudo aquilo. A cruz de Cristo, ela é superior. Cristo, na sua vitória sobre o pecado, permitiu que você também fosse vitorioso. A lembrança da vitória não é simplesmente a lembrança da vitória de Cristo apenas, é a lembrança da vitória de Cristo que é dada a mim por Deus. É a vitória de Cristo sobre o pecado, que é derramada sobre a minha vida, para que eu também possa vencer essa luta, para que eu também possa dizer não, para que eu também viva um caminho melhor na presença de Deus. A cruz vazia é uma lembrança da vitória completa de Cristo. A cruz vazia é essa lembrança. Em momentos difíceis, olhe para a cruz. Lá quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver em momentos difíceis, porque passamos, Cristo veio mostrar que passaríamos momentos difíceis. Ele nunca negou e nunca negará isso, porque essa é a realidade. Mas que em tudo Ele é vitorioso. E se você também, aonde você estiver, não importa a situação, não importa a circunstância, mas se você decidir deixar as coisas de lado e olhar para a cruz de Cristo, ela tem poder sobre todas as outras coisas. Porque Cristo crucificado morreu por mim e por você para nos dar esse perdão. Mas como você viu junto comigo, José veio, tirou Jesus da cruz. Lembra disso? Acabamos de ler? José vem, tira o corpo de Cristo da cruz e faz o que com ele? O que você faz depois que alguém morre? Fala mais alto. Enterra. Lá eles não enterravam sei lá quantos metros embaixo da terra, era diferente, era um túmulo escavado. A gente vai ter túmulo aqui essa Páscoa? É um mistério. Não vai ser mistério, irmão. Vem que você vai descobrir, que nem eu sei direito o que vai acontecer, eu só sei que é bênção. Mas talvez você já tenha visto alguma representação. Lá no Face a Face você já viu a representação do túmulo, lembra? Quem aqui já foi no Face a Face? Quem aqui não foi no Face a Face? Tem que ir para ver. Tem que ir para ver. Eles levam Jesus para o túmulo e fecham a entrada. Por que eles fecham a entrada? Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Por que você enterra alguém que morreu? Para não cheirar mal. Lembra quando Lázaro estava enterrado? E eles falam, não abra o túmulo, porque já faz 4 dias, já está cheirando, já tem um cheiro insuportável. Fizeram isso com Jesus, tiraram ele da cruz e colocaram no túmulo. Por quê? Morreu. Ele venceu o pecado, mas e a morte? Ele venceu o pecado, mas e a morte? O túmulo ainda estava com o corpo de Jesus. Ainda. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, domingo de manhã, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido da entrada. Quando entraram no túmulo, não sentiram mau cheiro, não sentiram repulsa, que é algo natural do ser humano. Ver algo que já não tem mais vida é algo estranho para a gente. É algo estranho. Não sentiram nada disso. Entraram no túmulo, mas não encontraram o corpo de Jesus. A segunda lembrança para você essa noite, da vitória de Cristo. Lembra do texto de 1 Coríntios 15? Ele nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a cruz é a lembrança que ele venceu o pecado. O túmulo vazio é a lembrança que ele venceu sobre a morte. O túmulo vazio é a lembrança que Cristo venceu sobre a morte. Túmulo foi feito para ficar fechado. Sepultura foi feita para ficar fechada. Muitas vezes esses túmulos escavados na pedra não tinham apenas a pedra, tinham também
como se fosse uma argila que eles colocavam em volta, justamente por causa do cheiro. Sepultura foi feita para ficar fechada, porque o que está mais lá já não tem mais jeito. Hospital não foi feito para ficar fechado, porque você tem chance de melhora. Você tem chance de melhora. Outros lugares não foram feitos para ficar fechado, mas a sepultura era definitiva. A sepultura, o túmulo, era uma situação definitiva. Tanto é que essa pedra pesava algumas toneladas e precisava de vários homens para conseguir colocá-la no lugar. E uma vez colocada, era muito difícil de tirar, porque normalmente tinha uma chave que a pedra encaixava. Quando encaixava, irmão, para tirar era muito difícil. Túmulo foi feito para ficar fechado, mas quando aquelas mulheres viram ele aberto, elas sabiam que não tinha mais nada lá dentro. Quando você olha para o túmulo vazio e pensa, a morte é grande demais, chegue um pouco mais perto e veja, não há mais nada lá dentro, porque a morte já não tem mais poder. O túmulo vazio é uma lembrança que Deus nos dá, uma lembrança da vitória de Cristo. Na cruz ele vencia o pecado, e no túmulo ele mostrava para nós que ele vencia de uma vez por todas a luta que nenhum homem poderia vencer. Eu nunca vi alguém deixar a sepultura vazia. Já fiz muitos velórios, não tantos quanto o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei, mesmo antes de ser pastor, irmão, acontecia um velório, era ele que ia fazer. E nós já vimos muitos velórios, de diversas situações. Eu nunca vi um velório com o caixão vazio. A morte é o inimigo final. A morte é definitiva. A morte é o que causa medo na maioria de nós. Ai, que medo de morrer. Se eu morrer eu vou deixar meus filhos. Se eu morrer vai acontecer isso. Se eu morrer vai acontecer aquilo. Se eu morrer vai tudo acabar. Mas Jesus mostrava outra coisa no túmulo vazio. A morte não era o fim, era o começo da vida. A morte não era o fim da nossa vida, era o começo da nova vida da eternidade. Quando você estiver em situações onde a morte parece te tragar, situações onde você fala, dessa eu não passo, olhe para o túmulo vazio, porque Cristo venceu todas essas coisas. Quando você estiver em situações impossíveis, lembre-se, não existe batalha, luta ou inimigo que Cristo já não tenha vencido na sua história. Essa vitória não é apenas dele, é sua também. Essa vitória não é só de Cristo. Essa vitória não é para Cristo falar, vejam como eu sou bom e vocês vão ficar aí. Porque Cristo não fez isso simplesmente para se aparecer. Ele fez isso para que a sua glória fosse vista, mas para nos chamar para a mesma glória que Ele. Para te chamar, para você sair da onde você está, sair da situação que você está, sair da circunstância que você vive e compartilhar essa vitória sobre a sua vida também. Não existe nada que Cristo não possa vencer na nossa vida. Nada, nem ninguém. Não existe circunstância, porque Ele já venceu o inimigo final. Ele já venceu o invencível. Ele já venceu o inimaginável para qualquer homem. Quando aquelas mulheres entraram no túmulo vazio, elas perceberam que Jesus tinha vencido aquilo que elas mais temiam, e saíram de lá espalhando notícia para todo mundo. As primeiras a verem saíram de lá espalhando a notícia para todos. Os apóstolos viram e saíram espalhando a notícia para todos, porque todos precisavam ouvir. Ouçam, Jesus Cristo venceu a batalha final por mim e por você. Jesus Cristo venceu todas as coisas por mim e por você. Por amor, Ele olhou para você e falou, não se desespere, não temas, porque eu tenho uma vida eterna para dar para você. Assim como eu tenho uma vida eterna para dar para você, para compartilhar com você. Mas se Jesus não está na cruz, e Jesus não está no túmulo, Ele está em um lugar diferente. Talvez quando você procure homens normais, você busque por cruz e túmulo. Talvez quando você busque, fiz uma viagem recente, e a gente foi visitar túmulo. Túmulo do apóstolo João, túmulo do apóstolo Felipe. E assim como eu e você
iremos para o túmulo também. Eles foram. Está lá escrito: aqui está os restos do apóstolo João. Aqui está o lugar que o apóstolo Felipe foi enterrado. Se você quiser achar Felipe e João, por favor, busque o túmulo deles. Eles estavam aqui, morreram, não puderam vencer. Mas Cristo não pode ser achado, Cristo não pode ser encontrado. Os seus restos não podem ser achados em lugar nenhum, em túmulo nenhum, em sepultura nenhuma, porque Cristo subiu. Cristo subiu aos céus. E 1 Pedro 3,22 diz: agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitar, irmão, é obedecer. Todos são menores que ele. Todos os anjos são maravilhosos. É uma coisa louca. Primeira coisa que eles falam de tão louco que é: não temas, calma que vai dar certo. Mas esses anjos, que são poderosíssimos, se sujeitam. Autoridades que mandam no reino espiritual, que mandam no reino material, que mandam, se sujeitam. Os poderes que fazem tantas coisas se sujeitam, porque Cristo está assentado no trono de glória. Cristo está assentado no trono de glória. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono de glória está ocupado. Nenhum outro pode sentar lá, nenhum outro pode tomar essa posição, nenhum outro pode ser rei dos reis, Senhor dos senhores. Nenhum outro pode conquistar o que Jesus conquistou. Mas Ele pega essa vitória, que é suprema, final, definitiva, e estende as mãos para você. Ele pega essa vitória sobre todas as coisas: anjos, autoridades, poderes, acima do céu, debaixo da terra. Ele pega essa vitória que é definitiva, essa autoridade suprema, e compartilha dessa vitória com você. Quando nós estamos passando por problemas, lembre-se, a vitória de Deus não é só para a eternidade, é para ser vivida agora. A vitória de Cristo na cruz, a vitória de Cristo no túmulo, o seu assento definitivo no trono, não é apenas para desfrutarmos na eternidade de tudo isso, é para trazermos isso para a nossa realidade e vivermos e desfrutarmos dessa vitória nos dias de hoje. Quando você está lá no seu trabalho, você tem a possibilidade, ou melhor, o privilégio de falar: em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, me socorre. Em nome de Jesus, Senhor, me liberta. Em nome de Jesus, Senhor, afasta de mim essa tentação. Em nome de Jesus, Senhor, me livra daqui. Quando você está na tua família e começa a despontar uma guerra naquele lugar, você pode levantar as suas mãos e perceber que a cruz não pôde pará-lo, o túmulo não pôde contê-lo, e você pode chegar na presença do trono da glória e falar: Filho de Deus, tem misericórdia da minha casa. Só podemos tudo isso porque Cristo venceu todas essas coisas. Eu posso tentar orar para quem eu quiser, nenhum deles vai me ouvir. A vitória de Cristo, ela pode ser compartilhada comigo, porque eu não oro para um Cristo morto, muito menos um Cristo derrotado ou esquecido, como tantos outros já foram na história. Eu não levanto as minhas mãos para glorificar alguém que a terra consumiu. Eu levanto as minhas mãos para adorar o Deus eterno, para glorificar o Rei dos Reis, que está vivo e assentado no trono supremo de glória sobre a minha vida. É para Ele que eu levanto as minhas mãos, é para Ele que eu centro da minha vida. Ele é todas as coisas. É para isso que eu levanto as minhas mãos. Quando você estava antes da minha pregação levantando as suas mãos e agradecendo, você não estava agradecendo apenas uma memória, você estava agradecendo a Deus que te ouvia e se alegrava. Nós não adoramos um Deus morto, um Deus que a sepultura conteve. Não, adoramos um Deus que venceu todas as coisas.
Quando levantamos as nossas mãos, é para Ele que levantamos as nossas mãos, é em direção do trono da graça que levantamos as nossas mãos e somos abençoados por Ele. Se somos abençoados por Ele, isso quer dizer que Ele está vivo e atuante em nosso meio. Cristo em seu trono se inclina para nós. Cristo do alto do seu trono ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa necessidade, porque Ele mesmo prometeu. Ele mesmo prometeu: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu ouvirei. E Ele ouve as nossas dificuldades. Jesus, lá nessa semana que começou ontem a semana, e você já teve tanto problema, Jesus estava ouvindo o seu clamor, e do alto do trono da graça Ele estende a mão vitoriosa dele sobre nós. Precisamos de lembranças da vitória sobre a nossa vida. Temos o péssimo costume de esquecer. Péssimo, um costume péssimo. Mas só não esquecemos se mantermos constantemente os olhos naquilo que nos lembramos. Precisamos começar lá no nosso trabalho, lá na nossa família, nos lembrarmos da cruz vazia e do túmulo vazio. Lembrar que não adianta eu ficar procurando em soluções que acabam. Soluções que acabam. É isso que outros procuram. Soluções que têm começo, meio e fim. Uma hora vão acabar, uma hora vão se corromper, uma hora vão apodrecer. Mas quando olhamos para a cruz vazia e o túmulo vazio, somos direcionados a olhar para o trono no qual Ele está assentado. A vitória de Cristo, ela não acaba. A vitória de Cristo, ela não é corroída. A vitória de Cristo, ela não apodrece, porque Ele não está morto para apodrecer. A vitória de Cristo vem sobre nós, porque Ele vive eternamente. A vitória de Cristo é uma realidade sobre a minha e a sua vida. Não porque apenas foi algo lindo, mas é porque é algo lindo e real até os dias de hoje. Irmãos, a cruz é linda. Como eu falei, ela era horrível, horrenda, um visual terrível, mas foi o ato mais lindo que essa humanidade já viu, porque foi o maior ato que essa humanidade já viu, a maior vitória que poderíamos pensar, a maior vitória que nenhum homem poderia alcançar. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre pecado e a morte, por meio daquele que foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou. Mas graças a Deus, porque Ele nos dá vitória sobre o pecado e a morte. Eu não temo mais a morte. A Bíblia fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei que a morte não pode mais me conter, porque Cristo virá me buscar. Eu não temo mais o pecado, porque eu sei que a cruz é maior que o pecado, e agora eu tenho um caminho melhor para buscar. Eu não preciso mais desanimar, eu não preciso mais ficar preocupado em cair. Eu posso me apoiar na cruz e naquele que foi crucificado, e Ele é como rocha para os meus pés, fundação saudável que não se abala. Nós temos um caminho melhor, um caminho de vitória eterna, um caminho de vida eterna para vivermos. E é por causa disso, da cruz vazia. Cristo passou pela cruz, mas Ele não está na cruz. Cristo passou pelo túmulo, mas Ele não está no túmulo. Ele passou por tudo isso para vencer tudo isso, e hoje você poder levantar as suas mãos e repetir esse texto de 1 Coríntios 15, 57. Mas ele é tão bonito que eu vou pedir para você ficar em pé junto comigo, porque é um texto maravilhoso. É um texto da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Mas você vai falar, irmão, a minha vitória, Cristo, mas graças a Deus que me dá a vitória. Eu sei, o coletivo, nós recebemos essa vitória, mas às vezes a gente esquece. A gente tem um problema com esquecimento. A gente tem um problema de esquecimento. Mas a Bíblia vai falar que eu vou trazer a memória. Trago à memória aquilo que me dá esperança. A maior esperança de todo cristão é a vitória de Cristo na cruz. Por isso hoje, você vai trocar o que aqui?
mas graças a Deus que me dá vitória. Você vai colocar no singular, só para você entender que a vitória é para você também. Esse texto foi escrito para mostrar para você que a vitória de Cristo é maior do que o teu pecado, do que o teu choro, do que a tua dor. Olhe para o trono e Ele estará lá para você. Então levante suas mãos mais uma vez, para exaltar o nome do Senhor. E no 3 a gente fala, todos juntos, 1 Coríntios 15, 57, 1, 2, 3. Mas graças a Deus que me dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as coisas estiverem difíceis, estiverem complicadas, erga suas mãos para o céu e diga: graças a Deus que me deu a vitória sobre todas as coisas. Eu não temo a morte, o inferno e o pecado, porque o nosso Jesus passou por todas essas coisas, mas venceu todas elas. Bendito seja o nome de Jesus. Gostaria de orar junto com você. Gostaria de agradecer a Deus junto com você.